Senhoras e senhores, internautas, bom dia. O Ministério Público do Tocantins, por meio do seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, nesta manhã, recebe a todos e todas para o lançamento do projeto Compartilhando Conhecimento no MP, que tem como objetivo promover ações de divulgação das publicações físicas e digitais da Escola Superior do Ministério Público, além de identificar e disseminar práticas bem-sucedidas de atuação dos promotores de justiça. Teremos nesta cerimônia entrega do prêmio CESAF, edição 2019, lançamento do prêmio CESAF, Escola Superior do Ministério Público, edição 2022, lançamento da 19ª Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Tocantins, do edital para a 20ª edição da Revista Jurídica, como também lançamento e apresentação de livros. Estamos no mês em que se comemora o Dia das Mulheres. E hoje é o Dia Mundial da Poesia, 21 de março, uma data que celebra a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. Por isso, a abertura deste evento em homenagem a todas as mulheres e aos que se dedicam a escrever, temos poesia. Com vocês, ela, que é militante cultural desde 1989 no grupo de teatro Chama Viva. Ao longo desses anos atua como atriz, arte educadora, promotora cultural, atualmente na Barraca Companhia Experimental de Artes. Criada em 2003, coordena e ministra oficinas de teatro no Projeto Cultural de Paz, compõe a equipe da Gerência de Cultura da Educação Integral da SEDUC, onde atua como produtora, atriz e arte educadora na Trupe da Cultura. E participa ainda do grupo de pesquisa CONAC, UFT, graduada em Geografia, tem formação acadêmica em teatro, com especialização em arte e educação e formação artística em grupos e oficinas em diversas instituições e grandes mestres. Especialista em planejamento educacional, planejamento urbano e meio ambiente e docência superior. Temos Poesia no Ar com Cleuda Milhomem. E me descubro, me desfolho, me descubro. Uma parte é mãe, acorda à noite, embala os filhos, acende vela ao anjo da guarda, ralhadeira, possessiva, guardiã. Diz para si mesma que os filhos não são seus, são da vida, hóspedes temporários do seu agasalho, carecem de liberdade para trilhar seus caminhos, mas desconhece o que diz e vai tentando remover as pedras, apontar os riscos e mostrar os atalhos. São tantas as partes de mim. Uma parte é mulher, se olha no espelho e ralha com Deus que não a fez bonita, atraente, sedutora, mas deixa-se guiar pelas fibras de sua sensibilidade e reconduz-se ao destino de tornar-se única, especial, eterna para alguém. E nesse momento singular sente-se até bonita, atraente, sedutora e reconcilia-se com Deus. São tantas as partes de mim. Uma parte é menina, quer correr mundo, escalar goiabeiras, desconhecer regras, conceitos e padrões, estar desembaraçada para carregar seu fardo. São tantas as partes de mim. Uma parte é guerreira, quer correr mundo, hoje aqui e amanhã acolá, descortinando as páginas do que sabe existir, além das cercas de sua limitada existência. São tantas as partes de mim. Uma parte é guerreira, quer lutar, exaurir seus medos, fragmentar seus limites, resistir, recomeçar. Na incoerência da mãe, na insegurança da mulher, na inconsequência da menina,
na ânsia da cigana e nos pedaços de mim. Esse é um poema da nossa maravilhosa poetisa Marinalva Barros. Marinalva Barros é tocantinense, de Monte do Carmo. Ela publicou esse livro através da Consaúde, né, de Porto Nacional, em 1988. Então, assim, eu acho que está na hora de republicar, né? Tem muita obra, muita coisa linda, e eu acho que esse projeto do MP aqui, de repente, a gente pode rever, né, republicar esse livro por aqui. Muito obrigada, parabéns a todas essas mulheres de muitos pedaços, né? Esse livro veio bem assim, a calhar, né, com a situação, está bem trabalhado. Então, assim, uma honra estar aqui com vocês hoje. Parabéns pelo projeto. Obrigada a todos. Eu faço parte da companhia A Barraca, CIA de Artes, hoje. Nós lançamos em novembro um espetáculo Sou Poeta, com obras do Tião Pinheiro, Odir Rocha e José Gomes. Ele está na nossa plataforma, no canal do YouTube. E nós também estreamos essa semana o espetáculo Encantos do Tocantins, que são obras tocantinenses, que falam da cultura, da dança, da música, e homenageando as pessoas e a cultura tocantinense. Seria uma honra tê-los vendo o nosso trabalho lá no nosso canal. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Cleuda. Vamos, portanto, então, ao Prêmio CESAF 2019. O prêmio, que é da Escola Superior do Ministério Público, é uma iniciativa que tem por objetivo identificar, estimular e dar visibilidade às práticas exitosas desenvolvidas pelos membros da instituição. O tema do prêmio foi Garantindo os Direitos Sociais, Consolidando a Democracia. O prêmio contribui para a identificação das práticas que aproximam o Ministério Público da sociedade e colaboram com o cumprimento da sua missão institucional. Convido a todos a assistirem ao documentário do vencedor do Prêmio CESAF, edição 2019. Guaraí, uma das diversas cidades do Tocantins que cresceu por influência da rodovia federal BR-153, conhecida como Belém Brasília. Hoje, após mais de 5 décadas de emancipação, possui cerca de 26 mil habitantes, uma cidade em acelerado processo de expansão urbana, com um grande desafio: crescer de forma ordenada, garantindo o bem-estar dos moradores e preservando os recursos naturais. O Ministério Público, que tem entre os seus deveres o de zelar pela ordem urbanística, intensificou, em 2019, um trabalho que atingiu diretamente todo o município de Guaraí. As intenções desse trabalho também são bastante abrangentes. Fazer com que o município crie o seu plano diretor, que é considerada a principal lei de planejamento urbano, garantir a infraestrutura e a eficiência ambiental de grandes loteamentos, que correspondem a 24% da área urbana de Guaraí. E, é claro, garantir a proteção ambiental do município. A mobilidade urbana também foi lembrada. O Ministério Público está atuando para que os problemas em calçadas sejam corrigidos, beneficiando, em especial, as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Esse trabalho foi intensificado pelo promotor de justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto. Quando eu cheguei em Guaraí, lá no ano de 2018, eu vi que tinha vários procedimentos represados dentro da promotoria. Vários procedimentos chamaram a atenção pela gravidade do problema e pela quantidade de pessoas realmente interessadas naquele desfecho. E fui manuseando esses processos, alguns de 10, 20 volumes, e descobrimos ali que eram vários loteamentos com abaixo-assinado de mais de 2.000 pessoas assinando, buscando uma solução já ao longo de quase 10 anos. Então isso aí chamou demais a atenção e nós fomos lá verificar em loco o que estava acontecendo. E quando a gente visualizou o tamanho do problema e começamos realmente a trabalhar um por um, nós vimos a necessidade de dividir esse procedimento gigante,
vimos realmente quais os loteamentos estavam mais irregulares. Não falo que são só esses os irregulares, não, porque tem loteamento de 30, 40 anos atrás que também estão irregulares. Mas ao longo teve uma época que teve uma expansão muito grande nos loteamentos. E os dessa época, principalmente dessa época, nós colocamos o nosso foco nesse momento. Essa atuação do Ministério Público está em sintonia com os anseios da sociedade, que sofre as consequências do crescimento desordenado. 7 ações judiciais foram propostas pelo Ministério Público para a regularização de 7 loteamentos, que tiveram sua comercialização suspensa até a solução dos problemas. Na Justiça, o Ministério Público ainda busca garantir que o município cumpra com o seu dever de elaborar o plano diretor de Guaraí e também tenta a responsabilização de ex-gestores que foram omissos quanto à obrigação legal de criar o plano diretor. Há ainda uma ação judicial para a desocupação das áreas de reserva do córrego Guarazinho e para resolver o problema da poluição de suas águas pelo lançamento de resíduos da rede de esgoto sem o tratamento adequado. Acho que é mais do que só os recursos naturais, né? Nós estamos falando de empreendimentos imobiliários, né? São empresas que estão pegando terras rurais e estão transformando em lotes urbanos. E para isso é necessário ter um rito técnico e legal para poder viabilizar a implantação desses empreendimentos. No caso dos loteamentos, nós analisamos 7 loteamentos em Guaraí, em função da própria expansão urbana que estava acontecendo na cidade, aí a demanda cresce, só que sua maioria tinham problemas relacionados a licenciamento ambiental e questões relacionadas à ordem urbanística. É uma intervenção importante e necessária do Ministério Público na sua linha de atuação. A última ação judicial proposta pelo Ministério Público visa que as calçadas da cidade sejam adequadas às normas técnicas, facilitando a locomoção de todos os pedestres. Porém, mais do que levar os casos à justiça, o Ministério Público tem tentado estabelecer acordos para garantir a solução dos problemas. A resolução do conflito. O promotor, o Ministério Público, na verdade, ajuizou as ações justamente, no meu entendimento, não para litigar. Eu acho que o interesse do Ministério Público, desde o início, pelo que eu percebi do doutor Argemiro, era a resolução do conflito, porque aquela ação foi uma provocação para que as partes viessem aos autos e ali compusessem, para resolver o conflito, para as coisas andarem normalmente, né? Que a prefeitura também viesse cumprindo com as suas obrigações nos prazos estabelecidos ali no TAC, fizemos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e chegamos a um bom termo. Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao doutor Argemiro pela atuação. O Ministério Público tem sido um grande parceiro, né? A gente sabe das obrigações dele e ele tem nos ajudado sempre que procurado, né? E isso foi muito importante para nós. Essas obrigações que os loteadores têm que cumprir e que na maioria dos municípios pequenos não ocorre esse cumprimento, é porque por falta de experiência e capacitação a nível da gestão pública municipal, né? Então eu acho que aí peca bastante. Então nesse caso, com essa preocupação, eu creio que houve essa intervenção do Ministério Público, já pensando nisso, aliado ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura, e todo o cuidado que nós já havíamos tendo em relação a isso, né, em relação aos loteadores, aos novos loteamentos, as obrigações que eles deveriam ter em relação à qualidade de vida dos cidadãos, à proteção do meio ambiente, praticamente unimos forças nesse sentido. As atuações das instituições, como Prefeitura, Ministério Público, foi de suma importância até para cobrar do empreendedor, né, que a lei fosse cumprida sobre a divisão do solo. Né, que nós sabemos que para dividir o solo nós temos que cumprir os principais requisitos, que uma vez que tem aclive até 5%, tem que ter, né, a canaleta, meio-fios, e com a fiscalização tanto da Prefeitura como do MP, foi concluído, está sendo concluído com êxito, e isso nos dá uma garantia de que o nosso imóvel vai continuar valorizando. Em sua atuação, o Ministério Público ouviu técnicos, empresários, moradores e colaborou para que haja um alinhamento no trabalho dos órgãos ambientais do Estado e do município, das concessionárias do serviço público e das empresas loteadoras. Tudo em favor de uma Guaraí mais harmônica e acolhedora. Quando realmente esses proprietários, essas empresas loteadoras,
viram realmente que o Ministério Público estava em cima, estava cobrando e não ia desistir realmente de seguir naquele caminho, eles já procuraram nós de imediato para tentar solucionar o problema. E naquele momento eu falei, não, eu não quero punir ninguém aqui, eu só quero que vocês entram no caminho correto. Vamos reconhecer que realmente no passado cometeu algum erro, mas vamos consertar. Esse era o nosso objetivo naquele momento. E assim foi feito. Eles procuraram a gente, o corpo técnico deles, os engenheiros, procuraram, o CAOMA ajudou demais. Com os relatórios que foram apresentados pelo CAOMA, a gente conseguiu sentar, delimitar e fazer novos projetos a serem apresentados por Naturatins, inclusive. Em Guaraí, o trabalho do Ministério Público para garantir que a cidade cumpra com sua função social e preserve o meio ambiente é digno de prêmio. Nós convidamos ela, que é a diretora da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins, doutora Cíntia de Paula. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano César Casarotti, em nome de quem saúdo todos os procuradores e promotores de justiça do Ministério Público do Tocantins. O excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Marco Antônio Alves Bezerra, o ilustríssimo senhor Presidente da Associação do Ministério Público, Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato, o ilustríssimo senhor Presidente da Associação dos Servidores, Bruno Rodrigues, em nome de quem saúdo todos os servidores do Ministério Público, os queridos alunos e colaboradores do Centro de Estudos Escola Superior do Ministério Público, queridos diretores, vice-diretora-geral, membros do Conselho Administrativo Consultivo, Conselho Editorial, coordenadores. Uma honra estar ao lado de vocês nesta linda caminhada. A dedicação e esforço de todos os diretores que me antecederam me permitem, como atual diretora-geral da escola, compartilhar conquistas, como a de alcançar o status de escola superior e obter o credenciamento para ofertar curso de especialização lato sensu, bem como viver um momento como o de hoje. Digo isso por saber que a consolidação de tais conquistas reclama decisão política, disponibilização orçamentária e, sobretudo, interesse institucional. Razão pela qual me sinto no dever de agradecer o apoio do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Casarotti, e de todos os integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, que sempre apoiaram os projetos da escola e vem dando grandes esforços para também melhorar sua estrutura física, com vistas a permitir que sigamos na missão de desenvolver a qualificação e o aperfeiçoamento profissional, promover as instâncias de ensino com ênfase nesse aprimoramento, proporcionar o contínuo desenvolvimento humano por meio da valorização, do estímulo à aprendizagem e da orientação de resultados para a sociedade, promover a qualidade de vida no trabalho em todas as suas dimensões, fornecer a pesquisa científica e aplicada, ampliar e estimular o debate jurídico de temas relevantes ao desempenho das funções institucionais. Essa é a missão que está expressa no regimento interno, aprovado pelo Colégio de Procuradores e que serve de norte para as nossas atividades. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. O evento de hoje
me dá uma alegria imensa, porque demonstra que não estávamos equivocados quando, acreditando no potencial do Tocantins, decidimos mudar as nossas vidas e nossos sonhos para este pedacinho do Brasil. Muitos de nós vindo de milhares de quilômetros. Sim, o potencial do Tocantins é imenso e merece ser conhecido, divulgado e compartilhado por todos e com todos. Por isso, a alegria em termos nesta manhã o lançamento de algumas obras jurídicas de promotores de justiça tocantinenses. Refiro-me aos colegas Pedro Evandro, Vinícius de Oliveira, Tiago, cujos livros abrilhantarão este evento com lançamento e apresentação ao público em geral. Também será apresentada uma obra coletiva coordenada pelo Dr. Edson Azambuja, escrita pelos promotores de justiça Diego Nardo, Benedito Guedes, Sidney Fiore Júnior, Octaídes Mailan, Pedro Rufato, Vinícius de Oliveira, Ruth Araújo e também essa promotora de justiça que vos fala. Temos absoluta convicção de que há muito mais a divulgar. Sabemos também que muitos integrantes do Ministério Público têm produção literária em outras áreas e que podem contribuir, e muito, para aliviar a dor, alimentar a esperança e restabelecer o sorriso perdido nesse momento em que a humanidade passa por tantos desafios e experimenta tantas tristezas. Ainda não conseguimos agora, mas saibam que uma das metas da Escola Superior do Ministério Público Tocantins é reunir em um espaço especial toda a produção literária de membros e servidores. Sintam-se já convidados a participarem das demais edições do programa. Além dos livros especificamente considerados, teremos também o lançamento da 19ª edição da Revista Jurídica, obra que reúne artigos da comunidade interna, mas também de integrantes de outras instituições, inclusive da academia, consolidando a interdisciplinaridade e o diálogo interinstitucional, tão importantes para o aperfeiçoamento funcional. E a ideia de unificar no mesmo evento o lançamento de obras de autoria dos colegas com a revista jurídica e o prêmio CESAF é intencional e o objetivo é incentivar a produção e a publicação dos trabalhos dos integrantes. Por fim, tão importante neste dia, é o compartilhamento com todos do documentário vencedor do prêmio CESAF, trabalho vencedor de autoria do colega Argemiro Ferreira dos Santos Neto, intitulado Efetivação do Direito Fundamental Constitucional à Moradia Digna em Guaraí, Tocantins. E que nos alegra muito poder, nesse reencontro, depois de 2 anos em atividades exclusivamente remotas, compartilhar com todo o Ministério Público e poder levar o produto do nosso serviço para a sociedade tocantinense. Por tudo isso que reafirmo a minha honra em integrar o Ministério Público do Tocantins neste momento da história, desejando-lhes boas-vindas para este evento presencial, mas também para todos que nos assistem pelo YouTube e demais redes sociais da instituição. Devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada. Ouviremos neste momento o promotor de justiça Pedro Evandro de Vicente Rufato, ele que é presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público e também coautor do Combate à Corrupção nos Municípios Brasileiros. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça, Luciano César Casarotti, a coordenadora, a diretora da nossa Escola Superior, Centro de Estudos, Cíntia Assis de Paula, nosso Corregedor-Geral, Marco Antônio, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes, membros, servidores e demais pessoas presentes aqui nesse auditório.
Confesso que eu assisti o vídeo sobre Guaraí de forma emocionada e saudosista. Eu residi em Guaraí no período de 2008 a 2011. E, à época, eu era titular da mesma promotoria que o nosso colega Argemiro desenvolveu esse trabalho. E lá naquela época eu presidi alguns procedimentos, alguns inquéritos civis que tratavam justamente desse tema. E a gente sabe o tanto que é difícil obter a resolutividade nesse tipo de situação. São situações de loteamentos consolidados no tempo, são situações ambientais de ocupações irregulares consolidadas no tempo. E para a gente obter uma conciliação, para a gente conseguir o bem da vida, é muito difícil. E eu diria que, na atuação, o promotor tem que ter habilidade, ele tem que ter bom senso, ele tem que ter razoabilidade. Característica, Argemiro, que eu sei muito bem que você tem. Isso foi dessa forma, atuando dessa forma, que você conseguiu presidir esses procedimentos, buscar uma solução com o poder público e com as pessoas atingidas. Então, eu quero registrar, em nome da Associação Tocantinense do Ministério Público, meus parabéns pela atuação, pelo prêmio, que com certeza foi muito merecido. Meus parabéns. Eu quero destacar também a importância da Escola Superior do Ministério Público, a importância dos centros de estudos. Hoje, a gente tem aqui ex-diretores, doutora Vera, doutora Ana Paula, que eu vejo, a gente tem a Cíntia aqui, que tão bem preside a nossa escola, e hoje a gente tem, na nossa escola, um curso de pós-graduação em pleno andamento, sobre governança e gestão pública. Isso é muito importante para o Ministério Público, é muito importante para os promotores, para os procuradores e para os servidores do Ministério Público. Quando eu ingressei na instituição, sempre era uma reivindicação dos promotores escreverem artigos, publicarem livros. E hoje a gente tem, no Ministério Público do Tocantins, um número grande de promotores que escrevem livros, que publicam livros, que escrevem artigos, que publicam artigos, que se dedicam à área acadêmica, que fazem pós-graduação, que fazem mestrado, que fazem doutorado. Isso é muito importante para o engrandecimento da instituição. Eu tenho certeza que eventos como esse só vão incentivar e estimular ainda mais a produção de conhecimento, seja através de publicação de artigo, publicação de livro, enfim. Eu quero parabenizar também todos os colegas que publicaram livros, que publicaram artigos, especialmente os colegas que publicaram artigos na Revista Jurídica do Ministério Público e os colegas que hoje vão fazer a apresentação e a divulgação dos livros de sua autoria, e o faço na pessoa do Dr. Tiago, que me parece que foi o último colega a publicar um livro e o fez recentemente. Eu sempre costumo dizer uma frase, eu não sei muito bem se essa frase é minha ou se eu busquei ela em algum lugar, eu li ela em algum lugar. Se a construção de sedes e a equiparação da instituição com recursos materiais é importante, eu diria que o aprimoramento e a qualificação dos membros e servidores é imprescindível. E a escola superior tem papel fundamental nisso. Eu agradeço a todos e parabenizo o nosso procurador-geral e a nossa diretora da escola por esse evento. Muito obrigado. Convidamos, portanto, para se pronunciar o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, Dr. Luciano César Casarotti.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento doutora Cíntia de Assis de Paula, diretora da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins e editora-chefe da Revista Jurídica. Cumprimento o doutor Argemiro Ferreira dos Santos Neto, promotor de justiça e vencedor do Prêmio CESAF 2019. Cumprimento professor doutor Tarsis Barreto Oliveira. Cumprimento professor Vinícius. Cumprimento doutor Tiago Ribeiro Franco Vilela, promotor de justiça e autor do livro Ministério Público e Defensoria Pública, Peculiaridades relativas à legitimidade. Cumprimento a atriz Cleuda Milhome, por quem já parabenizo pela excelente apresentação. Cumprimento todos os demais colegas aqui presentes, na pessoa do Dr. Marco Antônio Bezerra Alves, Corregedor-Geral do Ministério Público Tocantins. É com muita honra e satisfação que me dirijo a todos vocês, neste dia especial para o Ministério Público do Tocantins e para o CESAF, Escola Superior do Ministério Público. É dia de reconhecer, divulgar e, principalmente, de compartilhar o que temos de mais importante, o conhecimento daqueles que compõem a nossa instituição. Compartilhando o conhecimento no Ministério Público é uma iniciativa muito importante porque contribui para o aprimoramento dos integrantes do Ministério Público e difunde o saber jurídico para além das fronteiras do nosso Estado. Quero aproveitar para cumprimentar também todos que tiveram trabalhos publicados na 19ª edição da Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Tocantins, que será lançada hoje. A obra é um estímulo à produção científica e sociabiliza conhecimentos e entendimentos jurídicos extremamente relevantes. Gostaria de enaltecer ainda os autores dos livros que serão lançados nesta segunda-feira. Ministério Público e Defensoria Pública, Peculiaridades relativas à legitimidade, a hipótese de improbidade administrativa, de autoria do promotor de justiça Tiago Ribeiro Franco Vilela. Combate à corrupção nos municípios brasileiros, de autoria dos promotores Pedro Evandro Vicente Rufato e Vinícius de Oliveira e Silva. Combate à corrupção na visão do Ministério Público, cujos autores são Benedito Oliveira Guedes Neto, Cíntia Assis de Paula, Dande Jesus Leite Borges, Diego Nardo, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, Luciano Moreira de Oliveira, Otaídes Balan Júnior, Pedro Evandro de Vicente Rufato, Sidney Fiore Júnior e Vinícius de Oliveira e Silva. E aproveito ainda o convite para os promotores de justiça apresentarem trabalhos na edição do Prêmio CESAF deste ano, que tem como tema Ministério Público Resolutivo, Ações Ministeriais de Excelência. Parabenizo o promotor de justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto pela conquista do Prêmio CESAF, edição 2019. O CESAF, senhoras e senhores, tem desempenhado um papel muito importante no âmbito do Ministério Público do Tocantins, e isso é motivo de muito orgulho. O credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, no ano passado, para viabilizar a promoção de cursos de pós-graduação lato sensu, foi uma grande conquista e veio para coroar um excelente trabalho iniciados há anos. A transformação do CESAF em escola superior exigiu um grande esforço conjunto. Nós tivemos que promover muitas adequações físicas, criar uma biblioteca virtual e produzir uma vasta documentação de teor pedagógico. Um trabalho árduo, mas gratificante, principalmente porque os resultados são visíveis. A Biblioteca Digital do Ministério Público Tocantins tem em seu acervo um catálogo online com mais de 13 mil títulos. O curso de pós-graduação Gestão e Governança no Ministério Público tem sido muito elogiado, um demonstrativo que estamos no caminho certo. A Procuradoria-Geral de Justiça autorizou um investimento de mais de R$130 mil para a aquisição de novos equipamentos para o estúdio do CESAF. Só no ano passado foram promovidos mais de 100 cursos, eventos e atividades de aperfeiçoamento funcional, mesmo em um ano de pandemia e com muitas dificuldades de trabalho. Investir no CESAF é investir no capital humano do Ministério Público, e esse é o nosso bem mais precioso. Parabenizo a diretora-geral da Escola Superior, promotora de Justiça Cíntia Assis de Paula,
pelos esforços que conduziram a este momento. Estendo os parabéns àqueles que a antecederam no cargo, os colegas Vera Nilva Alves Rocha Lira, José Maria da Silva Júnior, Octaídes Balan Júnior e Ana Paula Rigota Catini, que também fazem parte dessas recentes e importantes conquistas. A atual administração não vai medir esforços para que o CESAF continue evoluindo e possa se tornar referência no ensino no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Podemos fazer mais e vamos fazer mais, podem ter certeza. Contem conosco sempre. Fortalecer o CESAF é fortalecer o Ministério Público do Tocantins. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento. Após conhecermos o trabalho e o vencedor, nós vamos convidar a doutora Cíntia e também o procurador-geral, doutor Luciano, para se colocar aqui à frente, para que nós possamos, neste momento, convidando ele para receber o Prêmio CESAF, edição 2019, o promotor de justiça, doutor Ademiro Ferreira dos Santos Neto. E viremos as palavras do vencedor do Prêmio CESAF, edição 2019. Bom dia, meus nobres colegas. É tão bom sentar nessa cadeira e ouvir umas palavras tão bonitas que foram ditas. Meus cumprimentos aqui, doutor Luciano. Meus mais sinceros cumprimentos e agradecimentos aqui por esse dia tão especial para mim. Pode ter certeza que vai estar guardado num cantinho no meu coração ali, bem reservado. Doutora Cíntia, a nossa coordenadora do CESAF. Beijo Pedro também, nosso presidente da TMP. Doutor Marco Antônio, que eu não estou visualizando ele aqui agora, mas mais cedo eu conversei com ele também. Meus cumprimentos, doutor Marco Antônio. E, claro, vejo diversos colegas aqui, servidores, todos em especial, meus cumprimentos aqui hoje. E para mim é uma data que dificilmente a gente esquece, esse reconhecimento. Geralmente nosso trabalho, nós trabalhamos, acordamos, tomamos café, vamos trabalhar e nunca esperamos esse reconhecimento. Fazemos porque parece que é o certo, é assim que nós vamos fazer. Mas quando vem esse reconhecimento, pode ter certeza que esse a gente não esquece. E hoje vai um dia que realmente, dificilmente eu irei esquecer. E quando a gente olha esse vídeo e vê a simplicidade do vídeo, a gente pensa, não, foi tudo tão tranquilo, né? É uma atuação assim, básica de um promotor, a rotina do promotor foi essa. Mas o que tem por trás disso aí é uma história muito bonita. E quando tem a possibilidade de divulgação, a gente fica muito feliz. No início, quando eu cheguei lá em Guaraí, foi em 2018, que parece que foi ontem, né? Eu vi os colegas hoje que estão fazendo mais de 30 anos de carreira falando que foi ontem. Parece que foi agora, 2018. Então, eu sei que eu ainda estou, para chegar nos 30 anos ainda vai demorar muito. Ainda sou um adolescente, vamos colocar assim nessa jornada. Mas em 2018, quando eu cheguei lá em Guaraí, eu me deparei com uma rotina que a gente, hoje já mudou bastante isso aí, mas é deparando com uma prateleira cheia de procedimentos. Nós estamos falando assim de 20 procedimentos, de cada um de 10 volumes. Parece que ficou lá dentro de uma prateleira muito tempo e foi esquecido. Passando alguns promotores em situação de substituição, mas sempre deixando de lado aquele movimento. E quando eu cheguei lá como titular, eu falei, não, nós vamos ter que resolver esse problema agora.
A hora é essa. Então, quando eu agradeço, vai desde o estagiário que me ajudou a separar cada procedimento e delimitar cada problema. A gente começar a raciocinar de uma forma individualizada. E assim um processo de 20 volumes foi se transformando em outro processo de mais 10 pessoas envolvidas. E foi nessa rede que nós começamos a visualizar o problema que Guaraí estava sofrendo e tentar resolver de uma forma coordenada esses problemas de urbanismo. E quando a gente coloca isso na mão de uma pessoa, igual hoje foi homenageado apenas o promotor, Dr. Admiro, mas na verdade aqui tinha que homenagear uma série de pessoas, desde o meu analista, meu estagiário que me ajudou lá, passando pelo CAOMA, que foi um órgão sem o qual o Dr. Zé Maria, não sei se está presente, mas seja lá onde ele estiver, vai o meu agradecimento, ele me ajudou demais nisso aí. Os funcionários do CAOMA, os servidores do CAOMA, que foram assim como eu, foram lá em loco resolver esse problema. E quando a gente visualizou o tamanho do problema, as diversas ramificações que nós estávamos lidando, que ia desde um plano diretor ausente, desde de uma empresa loteadora que pensava basicamente no lucro, e esqueceu realmente da importância social daquela obra. Então, a hora que nós sentamos, falamos assim, nós vamos ter que chamar todo mundo. Vamos ter que chamar o município, que também se mostrou ausente, vamos ter que chamar a empresa loteadora, vamos ter que chamar o Naturatins, que aprovou de uma forma irregular esses projetos, e sentamos todos e falamos assim, agora dessa mesa aqui vai ter que sair uma solução, porque do jeito que está não pode mais. E foi nessa atuação que eu achei primordial o Ministério Público, a minha função ali. Seria nessas conversas. Porque seria muito simples chegar e tentar simplesmente acabar com aqueles papéis e propor ação civil pública. Esse é o básico que todo mundo que acaba de chegar pensa, vamos finalizar esses procedimentos. E a gente viu justamente que não deveríamos fazer daquela forma. E se propor aquela ação, a finalidade da ação jamais era o fim dela em si, seria uma sentença, mas sim um meio de chamar o pessoal e compelir eles realmente agora a visualizar da forma, da ótica correta que o Ministério Público se propôs. Então, excelência, quando a gente começou a sentar e angariar frutos, não sei se está aqui hoje o Henrique lá do CAOMA, ele me falou, Admiro, o tamanho do problema que nós estamos resolvendo, a envergadura dos encontros e a solução que nós atingimos com esses encontros, eu acho que a gente pode encaminhar para o CESAF. Eu acho que isso aqui deve ser visto pelos colegas, e mais do que isso, né, tem que ser fomentado para que outros colegas também, assim como eu, tenham esse combustível para querer sempre buscar algo melhor. Buscar sempre uma atuação mais justa, mais equilibrada, e buscar aquele Ministério Público resolutivo que todo mundo fala em todos os encontros. Nós temos que ser resolutivo. Então, quando chegou realmente esses encontros e começamos a buscar esses frutos, ter esses frutos, o Henrique falou, Admiro, não fica calado não. Vamos escrever nosso projeto do CESAF, vamos mostrar realmente o que foi feito aqui, que a gente saiu daquela zona de conforto nossa, nós enfrentamos um desafio e estamos buscando realmente, conseguimos esses frutos. E nós fizemos esse projetinho, claro, com nenhuma ambição de ser vencedor, muito pelo contrário, a nossa questão mais era divulgar nosso trabalho e tentar realmente mostrar o que foi feito, que a administração superior começasse também a ver o nosso trabalho de formiguinha lá na comarca pequena. E nós estamos aqui hoje. Ou seja, parece que realmente nós acertamos naquelas decisões lá no passado. E o reflexo para a sociedade, nós falamos aí num município pequeno de Guaraí, uma população de quase 30 mil habitantes, no último censo, nós atingimos uma área urbana de mais de 20% de expansão territorial. Então, o impacto na sociedade foi muito grande e muito positivo para nós. Então, excelências de hoje, né? O que eu tenho é agradecer, demonstrar que realmente nós estamos no caminho certo. São práticas como essas que incentivam realmente a gente continuar trabalhando, a querer sermos pessoas melhores com isso. E mais do que nunca, né? Eu acho mais do que nunca eu agradecer fazer parte dessa instituição. E assim como os colegas que estão atingindo hoje mais de 30 anos de carreira, eu espero chegar lá também. Muito obrigado a todos. Nesta oportunidade, a Escola Superior do Ministério Público informa que está aberto o edital para inscrição no prêmio
CESAF 2022, que neste ano tem como tema central o Ministério Público Resolutivo, Ações Ministeriais de Excelência. O edital para o prêmio objetiva selecionar trabalhos de práticas exitosas desenvolvidas por promotores de justiça do Estado do Tocantins. É importante dizer que vale do período de 30 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2022. O prazo para inscrição no Prêmio CESAF 2022 encerra-se no dia 30 de junho de 2022. Para maiores informações, vocês podem procurar a Secretaria da Escola Superior do Ministério Público ou então entrar no endereço eletrônico mpto.mp.br/CESAF. Venha compartilhar conhecimento conosco e fortalecer o Ministério Público Tocantinense, divulgando suas boas práticas. Teremos agora a apresentação da Revista Jurídica do Ministério Público do Tocantins, que é uma publicação que tem a finalidade de contribuir para a produção e difusão do conhecimento a partir de boas práticas e entendimentos jurídicos dos integrantes da instituição. Também está aberta a publicação de artigos de pesquisadores do campo jurídico e áreas afins das ciências sociais aplicadas. Nesse momento, passaremos a palavra, então, à diretora-chefe da Revista Jurídica, doutora Cíntia Assis de Paula, do Ministério Público, para o lançamento oficial da 19ª edição e a apresentação do edital da 20ª edição. Vou ser breve. O lançamento dessa edição da Revista Jurídica do Centro de Estudos Escola Superior do Ministério Público ainda está sendo feito durante a pandemia do coronavírus, que assola o planeta e que causou a morte de milhões de pessoas, dentre as quais alguns membros e servidores do Ministério Público do Tocantins. Resgatar a memória dos promotores de justiça José Kazu Atsuka, Lucídio Bandeira Dourado, e dos servidores Heber Ricardo da Cruz Almeida, João Aires Martins e José Pereira de Oliveira, e reafirmar a solidariedade para com seus familiares, amigos e colegas, significa compartilhar a dor da perda, a tristeza da separação, mas também a força e o dever institucional de seguir adiante, na missão de, no caso, CESAF, Escola Superior, promover as instâncias de ensino com ênfase no aprimoramento funcional. Também é momento de resgatarmos a força e a poesia de Cleuda Milhomem, nos torna esse dia mais especial e reabastece nossas energias. Assim como a data de hoje, especialmente pelo aniversário de carreira dos valorosos colegas que completam 31 anos no Ministério Público do Tocantins. Comemoramos mais um passo importante na consolidação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, agora Escola Superior do Ministério Público, credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação e executando sua primeira pós-graduação. Nesta nova etapa da nossa escola, novos desafios são colocados para a revista jurídica, dentre os quais o de buscar mais interação institucional e exogenia dos seus textos, o que ensejará múltiplas visões sobre os mais diversos temas, em consonância com as diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que estabelece como o caminho a ser trilhado rumo ao futuro. Assim, a revista promove o debate de ideias e a reflexão sobre os problemas enfrentados na atuação institucional e para a sociedade, ratificando-se como um vínculo democrático de difusão do conhecimento e de entendimento de fenômenos jurídicos sociais. A publicação deste número coincide com a finalização de mais um ano de trabalho durante um período pandêmico, em que ainda persistem os desafios de cumprimento da missão institucional, muito regida pelo distanciamento social e a comunicação virtual, pelo que foi essencial o comprometimento dos autores, dos integrantes do Conselho Editorial
e de todos os parceiros que se debruçaram para a presente publicação. Agradecimento imenso ao árduo trabalho de todos que possibilitaram esta publicação, em especial os nossos autores, nosso conselho editorial, toda a equipe da escola, que saúdo especialmente em nome da nossa secretária-geral, Keila Fernandes. Meu muito obrigada, a gratidão em nome da Escola Superior do Ministério Público. Devolvo a palavra. Para representar os autores que publicaram artigos na 19ª edição da Revista Jurídica, teremos a fala de 2 professores. Um dos professores que vamos convidar obteve título de doutor em Direito pela Universidade Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos, é bacharel em Direito, atualmente é professor dos programas de mestrado em prestação jurisdicional e direitos humanos e também do mestrado profissional em administração pública. Atua como professor dos cursos de graduação e especialização em Direito da Universidade Federal do Tocantins, do Centro Universitário Católico do Tocantins, do Centro Universitário Luterano de Palmas e no exercício de funções acadêmicas e administrativa, destacou-se como coordenador do curso de Direito da Universidade Federal por 3 mandatos eletivos. Destaca-se também pelo desempenho na função de avaliador parecerista de artigos em diversos periódicos jurídicos de alto impacto científico, integrando conselhos de revistas e editoras universitárias, além de exercer a advocacia no estado do Tocantins. Na 19ª edição da Revista Jurídica, o professor teve 2 textos publicados na revista, sendo um sobre análise do conflito entre a privacidade do falecido e a sucessão dos herdeiros na herança digital, em coautoria com Antônio Eduardo Macedo Magalhães, e o outro sobre o impacto dos marketplaces digitais na responsabilidade civil, em coautoria com Vico Barbosa Cosso. Com vocês, o professor doutor Vinícius Pinheiro Marques. Bom dia a todos, tudo bem? Me permitam ser sintético na minha fala, né? E especialmente fazer a saudação inicial à doutora Cíntia Assis de Paula, diretora da CESAF, mas que eu tenho um apreço muito grande, fomos colegas, né, de turma da primeira turma de mestrado, sob a coordenação do professor Tarcísio Barreto. E realmente, quando a doutora Cíntia fez o convite, né, para conhecer da revista, apresentar os artigos, né, a submeter a revista, lógico, observando todos os critérios de dupla revisão cega, mas fiquei muito feliz e honrado, principalmente porque na carreira acadêmica é muito importante, e eu acredito que a revista tem esse viés acadêmico também, lógico, buscando conhecimento teórico, mas também associando as atividades funcionais do Ministério Público, mas uma revista acadêmica precisa dessa interação com a universidade. Os artigos que foram apresentados são artigos que refletem a pesquisa, tanto na graduação na Universidade Federal do Tocantins, como também pesquisas na pós-graduação, essa específica, né, coordenada pela professora Naima, coordenadora da especialização em Direito Constitucional, e também ali vi muitos artigos também escritos, né, por alunos do mestrado, ex-alunos do mestrado, em coautoria com o professor Tarcísio. Então, isso é muito significativo. E como foi dito aqui também, é muito importante a participação de todas as gestões, né? Sempre lembramos dos fundadores, claro, isso precisa ser lembrado dos fundadores da revista, mas no meio acadêmico, a participação e empenho de cada gestor, de cada diretor, para garantir um fluxo contínuo dessas revistas, é muito importante. A revista não pode ser um ato isolado. É necessária essa manutenção, esse empenho, essa dedicação. Afinal de contas, a CAPES avalia as revistas, tem um ciclo avaliativo quadrienal.
Então, eu acredito que toda gestão tem esse dever e empenho pela revista, né? E que possamos, sim, firmar a parceria com a Universidade Federal Tocantins, com a Universidade do Estado de Tocantins, presente aqui a doutora Kildes também, que tem responsável pela revista Humanidades e Inovação da Unitins. Então, nós temos aqui no Estado um celeiro muito fértil de pesquisadores e vejo na revista da CESAF uma grande oportunidade para que esses artigos ganhem visibilidade. Então, na verdade, eu agradeço imensamente toda essa parceria e que possamos, né, continuar firmes e fortes nesse propósito da nova edição, e a própria Universidade Federal Tocantins fica à disposição para parcerias futuras. Agradeço imensamente por vocês dedicarem um pouco desse tempo para me ouvir. Obrigado. Também representando os autores que publicaram artigos na 19ª edição da Revista Jurídica, convidamos ele, que é doutor e mestre em Direito pela UFBA. Professor associado 2 de Direito Penal da Universidade Federal Tocantins, é professor adjunto de Direito Penal da Universidade Estadual Tocantins, professor de mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da UFT, tendo coordenado o curso por 2 mandatos. É coordenador do Programa de Doutorado Interinstitucional em Direito da PUC, coordenador e professor de especialização em Ciências Criminais, professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação, Sociedade e Violência da Unitins, especialista em metodologia do ensino superior, também é editor científico da Revista de Direito da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, consultor na área educacional, parecerista e membro de conselho editorial de diversos periódicos científicos no país. Trabalha com as linhas de pesquisa Direitos Humanos, Racionalidade e Funções da Pena, Crime Organizado e Combate à Corrupção, Reinserção Social do Apenado, organizador de diversos eventos nas áreas de Direito Penal e Direitos Humanos. Foi professor visitante no exterior e ministrou palestras em eventos nacionais e internacionais, como nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Rússia e Polônia. Ele é autor e organizador de obras jurídicas e, na 19ª edição da revista, publicou o artigo intitulado Reflexões sobre o Processo Penal Contemporâneo, Verdade Real versus Verdade Processual, em coautoria com Suzy Darley Ribeiro Teixeira Fernandes e Andréia Cardinale Urani Oliveira de Moraes. Com vocês, o professor doutor Tarsis Barreto Oliveira. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Casarotti, a ilustríssima senhora doutora Cíntia Assis, coordenadora do CESAF, doutor Argemiro Ferreira, vencedor do prêmio CESAF, parabéns, doutor, pelo excelente trabalho, doutor Bruno Rodrigues, né, presidente da ASAMP, doutor Pedro Evando, presidente da ATMP, todos os promotores, promotoras de justiça, todos os servidores do Ministério Público do Estado do Tocantins. Cumprimento também os meus colegas professores. Aqui nós temos, me permitam citar aqui a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade do Estado do Tocantins, até porque esta semana, na verdade, semana passada, nós tivemos a entrega do selo, não é? OAB Recomenda. E de mais de 2.000 cursos de direito no Brasil, quantos cursos? O Brasil tem um advogado para cada 200 habitantes, vejam só. 2.000 cursos de direito, apenas 197 obtiveram o selo OAB Recomenda. Está tão bem representado, somente 2 universidades aqui no estado do Tocantins, 2 institutos de ensino, a UFT e a Unitins. E aqui muito bem representada pela doutora Kildes, que verdadeiramente é um pulmão da Unitins, costumo dizer sempre, e aqui a referência que eu tenho na área da extensão, sem sombra de dúvida. E os doutores Vinícius Pinheiro Marques,
doutora Naíma Vorm, são expressão máxima aí do orgulho da nossa UFT. Eu queria, aqui não falando do artigo propriamente, eu queria, na verdade, parabenizar aqui a doutora Cíntia Assis de Paula. Doutora, parabéns pela maximização, esta que é a revista do MP Tocantins, muito conhecida por toda a sociedade, maximização da qualidade, quer dizer, a qualidade ainda maior deste maravilhoso periódico, a busca da cientificidade em todos os critérios. Coordenar a revista jurídica não é fácil, uma revista científica. São muitos e muitos detalhes. Não é? E essas metas que foram colocadas, certamente, já trouxeram frutos nessa edição, trarão ainda mais frutos. E eu queria parabenizar, porque eu vejo com imensa alegria o trabalho feito, por exemplo, pelo doutor Argemiro, não é? E a publicação científica desses membros do Ministério Público. Porque eu tive a oportunidade de ler os textos, não é? Por exemplo, o combate à corrupção, a obra que agora recentemente publicada, não apenas a publicação, o que é muito difícil, não é você publicar, mas obras de excelente qualidade. Então eu sinto uma imensa alegria em ver a sociedade tocantinense muito bem representada em seus direitos por essa instituição absolutamente louvável que é o Ministério Público. Já diria o Piero Calamandrei, que de todos os cargos judiciários, o mais difícil é o do Ministério Público. Nós, enquanto sociedade, essa é uma visão de alguém de fora, nós, enquanto sociedade, nos sentimos muito bem representados por essa instituição. Nós vemos verdadeiramente com bons olhos que é o Ministério Público. E, além disso, o trabalho brilhante que as senhoras e os senhores fazem, incluindo todos os servidores, promotoras e promotoras, também exteriorizar isso, que é tão importante, numa qualidade científica tão precisa como os senhores fazem nessas publicações. E agora brindando com esta maravilhosa revista jurídica. De nossa parte, nós estamos aqui à disposição das senhoras e os senhores, na academia, para o que precisarem, para nós colaborarmos com este processo tão bonito, tão brilhante, que os senhores, por este grande mérito, têm desenvolvido. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia. Num passado recente, acumular e proteger informações conferia significativo reconhecimento e respeito às pessoas pelos seus pares, mas isso pertence ao passado. Estamos na era do compartilhamento, uma era em que o valor está em distribuir, coparticipar, tornar público o que se pensa, o que se faz, o que se lê, o que se escreve. Hoje temos a opção e a oportunidade de produzir conteúdo e de compartilhar conhecimento que amplia a aprendizagem institucional, nossa capacidade de interação e trocas com outros profissionais e pesquisadores que ousam refletir sobre as suas atuações, as instituições e suas permanências e transformações. O campo do direito e sua aplicação e, sobretudo, ampliação da nossa capacidade comunicativa com a sociedade. Assim, nesse espírito de compartilhar conhecimento, passaremos ao lançamento do livro. Livro este, que é o primeiro, neste momento que vamos fazer o lançamento, Ministério Público e Defensoria Pública, peculiaridades relativas à legitimidade, à hipótese de improbabilidade administrativa. E para falar dessa obra, convidamos o seu autor, o promotor de justiça do Ministério Público do Tocantins, Tiago Ribeiro Franco Vilela. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Agradeço a Deus, a todos os servidores do Ministério Público, a todos os colegas, promotores, procuradores de justiça, em especial a minha família, aos meus pais, às minhas duas irmãs
e aos meus sobrinhos, Sofia e Pedro. Uma irmã minha está aqui com a minha sobrinha. Também gostaria de agradecer a doutora Cíntia pelo trabalho, pela atenção e carinho de sempre, e aos servidores da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins. Gostaria de agradecer aos servidores da 19ª Promotoria de Justiça da capital, que sempre me ajudam em tudo. Se não fosse eles, eu não seria praticamente nada. Bom dia a todos os colegas do Ministério Público. Eu quero cumprimentar aqui todos na pessoa do Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Marco Antônio Alves Bezerra, porque ele foi meu professor. Ele me deu aula de Direito Penal em Gurupi, em 95. Eu estudei 2 anos em Gurupi. Depois, eu fiz vestibular em Uberaba, transferi para lá e terminei o curso em Uberaba 3 anos depois. E o meu sonho era ser promotor de justiça, mas no estado de Goiás. Então, eu fui fazer cursinho para concurso em Goiânia, no Axioma Jurídico, em 99. Lá em Goiânia, eu fui aluno do Marcelo Bernaz, que foi juiz aqui por muitos anos, de Direito Civil. Depois, também do Alderico Rocha, que foi juiz aqui, federal, e me deu aula de processo penal. E do Abel Cardoso, acho que vocês conhecem ele, que ele foi juiz de direito em Gurupi, no início do estado, me deu aula de direito penal. No meu curso em Goiânia, no Axioma Jurídico, nenhum professor falou sobre esse livro, Hugo Negro Mazzilli, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Quem me disse isso foi a prima da minha mãe e do meu pai, porque meus pais são primos. O nome dela, Luzia Vilela Ribeiro. Ela falou: Tiago, estude por esse livro, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, do autor, o promotor de São Paulo, Hugo Negro Mazzilli. Eu pensei, ela é antiga, ela tem muitos anos de Ministério Público. Ela ficou no Ministério por 45 anos. E eu não comprei esse livro para o concurso de Goiás. E lá no concurso, caiu em torno de 25% das questões em cima desse livro. Mais que rápido a minha reprovação em Goiás, comprei o livro, estudei bastante. E 1 ano depois foi o concurso daqui. E a mesma coisa aconteceu, graças a Deus. 25% da prova foi em cima desse livro. E graças a Deus, eu fui aprovado no tão sonhado cargo de promotor de justiça, no estado do Tocantins. Estou muito feliz, estou aqui há 21 anos, vou fazer agora em junho. E é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus, a Jesus Cristo, por estar aqui hoje. E aos senhores que estão aqui presentes, aos senhores e às senhoras. Doutora Ana Paula, doutora Cotinha, doutora Vera Nilva, doutor Moacir, os procuradores de justiça. E os promotores, eu vou cumprimentar hoje o meu colega de concurso, Delvô. E, engraçado, hoje, exatamente hoje, 21 de março, faz 3 anos que eu apresentei a minha dissertação de defesa do mestrado em Ribeirão Preto. Eu comecei a fazer, eu iniciei o curso lá dia 2 de março de 2017 e terminei dia 21 de março de 2019. E o mestrado era sobre o quê? Sobre o livro. Tudo começou com esse livro que a prima da minha mãe falou em Goiânia. Mestrado em Direitos Coletivos. No 3º mês de aula, em maio de 2017, o professor Zaiden Gerage disse em sua aula sobre as atribuições do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quando terminou a aula, eu falei para ele: professor, o senhor quer ser meu orientador na dissertação do mestrado? Ele falou: lógico. E assim foi. No início do ano passado, eu tive uma triste notícia de que ele faleceu em fevereiro de 2021 devido à Covid-19. Ele tinha 50 anos. E interessante, eu comecei na Promotoria da Saúde Pública aqui em Palmas, 3 de setembro de 2019. Num evento no Palácio Araguaia sobre saúde, em setembro de 2019, eu conheci o Henrique Prata, presidente da Fundação do Hospital do Amor. E perguntei para ele se ele conhecia o professor Zaiden, porque o professor Zaiden é de Barretos, morava em Barretos e dava aula em Ribeirão Preto e em São Paulo. Ele falou assim: só não conheço como ele é meu advogado. Mais uma coincidência.
eu quero começar falando. Me pediram para falar em 15 minutos, tá? Eu quero falar em 15 minutos. Se eu falar mais que isso, pode levantar a mão, doutora Cíntia, que aí eu enxugo aqui. Quero dizer que o lançamento do meu livro é uma discussão muito boa e gera grande polêmica na sociedade e no mundo jurídico. Antes de iniciar a minha fala, tenho o prazer que todos aqui presentes leiam o meu livro e compreendam a distinção das atribuições do Ministério Público e da Defensoria Pública, nas atuações sobre os limites legais e constitucionais dos direitos coletivos e suas distinções entre Ministério Público e Defensoria Pública, o que podem atuar em conjunto e o que devem atuar de forma separada. Desde o começo da minha carreira de promotor de justiça em 2001, eu já afirmava que os cargos de carreira jurídica precisavam ser remunerados de forma igualitária. Defensor público, promotor de justiça, juiz de direito, procurador do Estado, deveriam ter a mesma remuneração. Eu não acredito que nenhum profissional seja melhor que o outro. Ao contrário, somos todos iguais. Sempre defendi e ainda defendo essa bandeira de igualdade salarial. Porém, defendo a separação das funções do Ministério Público e da Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi criada constitucionalmente como órgão permanente do Estado para defender pessoas necessitadas e consideradas hipossuficientes. Esta é a razão do surgimento e objetivo primordial da Defensoria Pública. As ações coletivas não constituem um fenômeno contemporâneo e remontam à Roma antiga, que, através das ações populares, foi o primeiro registro que se tem das tutelas dos direitos meta-individuais. Apesar da origem romana, as ações populares deixaram de ser utilizadas na Idade Média. Parte da doutrina ressalta que, mesmo com a ancestralidade romana, foi só na Inglaterra que o Instituto passou a existir com as características que tem hoje. A Inglaterra é apontada como o berço dos litígios coletivos. O primeiro caso teria ocorrido em torno de 1199, quase em 1200. O caso de 1199 tornou-se referencial por ser o primeiro registrado no qual as ações foram ajuizadas em face de grupos que representavam todas as pessoas, e não só de indivíduos ou fundações. É com o surgimento do Estado liberal que o Instituto das Ações Coletivas ganha seu maior impulso desenvolvedor, em um processo que ganhou especial força a partir do século XIX, com a Idade Contemporânea, que trouxe uma desenvolvida consciência de classe gerada pelo capitalismo e pela sociedade burguesa, incluindo aí a divisão do trabalho. Com as mudanças no mercado de trabalho e o advento das duas grandes guerras mundiais, passaram a ser demandas comuns também a saúde, a educação e a segurança. Ainda bem que começou a saúde, né? Em primeiro lugar, saúde, em segundo, educação e em terceiro, segurança. E hoje eu estou na saúde pública. É o surgimento dos direitos sociais da segunda geração. A chegada do Ministério Público ao direito brasileiro, por sua vez, foi uma consequência direta de sua implementação na Europa. Em 1521, é justamente nas ordenações manuelinas que aparece pela primeira vez a referência ao promotor de justiça e suas obrigações, bem como os pré-requisitos para a função. Posteriormente, em 1603, nas ordenações filipinas, o promotor de justiça ganha mais destaque, passando a ser responsável pela acusação. Poucos anos depois, já em 1609, foi com o Tribunal de Relação da Bahia que o Brasil passou a ter julgamento em segunda instância, sendo os recursos julgados em Lisboa. Com a nova corte que se instaurava no Brasil,
houve um ganho de importância da figura do promotor. O Ministério Público não estava completamente instituído, mas perante os tribunais havia um procurador da coroa e um promotor da justiça. Naquela época, não de justiça, promotor da justiça. E perante os juízos singulares, havia solicitadores da fazenda e resíduos, além dos curadores especiais. Apesar do papel de destaque no ordenamento jurídico, a instituição perfilhou dura trajetória até a dimensão que ostenta atualmente. Tanto que, mesmo com o advento da Constituição de 1824, já no Brasil Império, não há menção ao órgão no referido diploma legal. É somente com o Código de Processo Penal do Império, de 29 de novembro de 1832, que ocorre a formalização do Ministério Público como instituição. Passam, então, os promotores a terem as atribuições exclusivas. Direitos ou interesses difusos. Difusos são os direitos ou interesses de natureza indivisível, correspondentes a uma totalidade de pessoas indetermináveis e unidas por uma situação de fato comum. Um exemplo clássico de direito difuso é o meio ambiente sustentável e ecologicamente equilibrado. Já os direitos ou interesses estricto sensu, ou em sentido estrito, são os coletivamente, propriamente ditos, são de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas, entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Nesse aqui, as pessoas não são indetermináveis, são determináveis. Há uma classe, categoria. Um exemplo é a previsão constitucional nossa no artigo 94, reservando-se vagas junto aos tribunais às determinadas categorias, no caso, Ministério Público e advogados. Agora, por último, direitos ou interesses individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. Esses são mais fáceis. São definidos como sendo os decorrentes de origem comum. Vou dar um exemplo aqui. Basta imaginar a poluição de um rio, que no primeiro plano se caracteriza a lesão ao direito difuso, de um ambiente equilibrado. Todavia, uma cooperativa de pescadores poderia tutelar seus interesses, sob a mesma relação jurídica base, típico de interesses coletivos. Eventualmente, caso alguns ribeirinhos se contaminassem a ponto de abalar sua saúde, poderiam buscar suplemento para a defesa de seus interesses individuais, homogêneos, de danos morais e materiais. Direitos difusos e coletivos tratam da congruência de direitos ou objetivos indivisíveis a pessoas e titulares indeterminados, ou pelo menos determináveis aos coletivos. Segundo Mazzilli, a principal característica dos interesses transindividuais está assentada na possibilidade de se trocar o ingresso judicial, individual, por um processo coletivo. Teoria Zavascki observa as diferenciações a partir do direito material. Para Mazzilli, versa os estudos sob a ótica do direito formal. Talvez mais certeira a perspectiva de Zavascki e os de Zavascki fez que o CDC chama de transindividuais apenas os difusos e os coletivos, não se refletindo do mesmo modo aos individuais homogêneos, presumível o caráter material para a devida diferenciação. Eu falei tudo isso aqui até agora porque, a partir desse enfoque, que se estabelecerá o ponto crucial para que se possa afirmar os limites de atuação, de assistência da Defensoria Pública aos materialmente necessitados. A Defensoria Pública não tem a atribuição legal de atuar em direitos difusos com relação à improbidade administrativa. A nova legislação de improbidade administrativa foi criada em 25 de outubro de 2021, recentemente. Vale
esclarecer aos presentes que este livro foi concluído antes da publicação da nova lei de improbidade administrativa, e acredito que deva aguardar pelo menos um ano, pois vou esperar o surgimento das novas decisões dos tribunais para fazer uma nova edição. Foi elencado no livro sobre a origem da Defensoria Pública e do Ministério Público. Para explanar o surgimento, eu pesquisei 4 países, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, que foram Portugal, França, Estados Unidos e Argentina. Por quê? Portugal, devido à nossa colonização portuguesa. França, direito romano. E a França sempre inova. Estados Unidos, devido à grande influência que esse país exerce no Brasil. E Argentina, por ser um estado vizinho, por ser um país vizinho ao nosso, e lá na Argentina existe o Ministério Público, que é dividido em 2. Ministério Público Fiscal, que seria o nosso Ministério Público, e Ministério Público da Defesa, que é a Defensoria Pública propriamente dita. Vamos observar de maneira crítica e objetiva a Constituição Federal de 88. Ela faz referência expressa ao Ministério Público do capítulo das funções essenciais à justiça. O texto define as funções institucionais, as garantias e vedações de seus membros. Foi na área civil que o Ministério Público adquiriu novas funções, destacando a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos, sendo meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turístico e paisagístico, crianças e adolescentes, comunidades indígenas e minorias étnico-sociais. Isso se deu evidência à instituição ministerial, tornando-a uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira. Já o dispositivo constitucional, no inciso 74 do artigo 5º, informa que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Independente do critério geográfico de soberania de cada Estado, existe a convergência na promoção de acesso à justiça, especialmente dos direitos coletivos. Assim, a regência constitucional e infraconstitucional é capaz de criar instituições públicas com incumbência nesse sentido, em que, para o caso dos direitos sociais fundamentais, é necessário o zelo da ordem jurídica, além da eficácia dos direitos atinentes a esse cenário maior. Para esses fins, são instituídos o Ministério Público e a Defensoria Pública. O produto dessa situação é a atividade legislativa, que produz instrumentos processuais para a devida salvaguarda desses direitos em espécie. Dos diplomas aplicáveis para cada direito a ser tutelado, destaca-se o papel da ação civil pública como suporte de múltipla aptidão dos interesses coletivos, na vanguarda de ações anteriormente cíveis de índole pública, que recebe designação e tratamento específico por meio da Lei 7347 de 85, além de relevância constitucional, incumbindo-lhe sua promoção sob a responsabilidade do Ministério Público, já que representa o exímio guardião da ordem jurídica e interesses sociais, nos termos dos artigos 127 e 129 da Constituição Brasileira. Apesar dos eixos de atuação ministerial do Ministério Público e da Defensoria Pública terem sido determinados pela Constituição Federal, com atribuições específicas para cada um dos órgãos, a divisão foi profundamente modificada por uma alteração do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, alterada pela Lei 11.448, de 2007,
que atribuiu à Defensoria Pública legitimidade universal para a propositura da ação civil pública. O impasse repousa na deficiente redação empregada, operando-se atualmente uma interpretação literal do dispositivo em estudo, situação que perpetua o uso da ação civil pública pelo órgão na defesa de interesses meta-individuais pela Defensoria Pública. A Suprema Corte Brasileira debruçou-se sobre o caso ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade, número 3.943, do Distrito Federal, na qual foi requerida a inconstitucionalidade da mudança no inciso 2º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, justamente a que conferiu legitimidade à Defensoria Pública para propor esse tipo de ação. A ADI teve o patrocínio da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e nela a Corte Suprema assentou o entendimento pela constitucionalidade do artigo. Em que pese recente julgamento do STF, que corrobora essa tese, entende-se que tal entendimento dá à Defensoria um papel que não lhe cabe. Tal alargamento de atribuições beira a incongruência da lei com os contornos constitucionais das atividades da Defensoria Pública, de modo que usurparia a função alocada ao Ministério Público, e mais grave ainda, contradiz frontalmente a vontade do Constituinte originário, que desmembrou as atribuições do Ministério Público e da Defensoria Pública. Afinal, fosse o caso de os órgãos dividirem a mesma legitimidade, a divisão por si só não faria sentido algum, bastando para isso um único órgão, com todas as atribuições, como ocorre na Argentina, que tem o Ministério Público Fiscal e o Ministério Público pela Defesa. No caso da ação civil pública, a legitimidade para agir é extraordinária, ocorre por substituição processual, em que o sujeito defende em nome próprio o direito alheio. Essa primazia pelo caráter seletivo da lei produz um sistema de controle de representação op legis, com maior preponderância de decisão do que o controle judicial op judice. Decorre disso que a ação civil pública, manuseada pela Defensoria Pública para suporte a direito difuso, alcança efeitos materiais a público que não é de sua alçada assistir, vez que a materialidade colocada como balizador de sua atividade é a representação dos necessitados, sujeitos identificáveis, como ocorre nos direitos coletivos stricto sensu, individuais homogêneos. Incisos 2 e 3 do artigo 81 do CDC. Contrariar o categórico processual e legal gera agressão à Constituição e legislação orgânica da própria Defensoria Pública. A maneira indistinta pela qual a Defensoria Pública passa a agir por ação civil pública abre margem para ingresso em searas que não lhe são oportunas, como a improbidade administrativa, justamente porque os atos preparatórios para a persecução exigem o perfil investigatório típico do Ministério Público. Tem-se que a ação de improbidade administrativa é exímio monopólio do Ministério Público, dado que a experiência corporativa na ação penal traz acurado exercício para a ação civil, seja porque conta com um aparato próprio para coligir provas, como o inquérito civil público e sua imposição coercitiva, além de grupos especializados com apoio da polícia judiciária. Se o manejo da ação civil pública, por parte da Defensoria, já fere a intenção do Constituinte original, que era de ter duas instituições com propósitos diferentes, a ideia de se permitir que Defensoria possa se debruçar sobre atos de improbidade reclama receio, posto que a probidade administrativa é um direito coletivo, em sentido amplo, que atinge toda a sociedade, de forma indistinta, que não compatibiliza com a circunscrição de direitos coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos.
que o órgão está submisso, por determinação constitucional, sem ignorar que a própria LIA não prevê essa titularidade, fulminando sua legitimidade. Insistir nessa defesa pode levar à deflagração de ações de improbidade, carecedoras de elementos contundentes, haja vista o reduzido leque de morte para a instituição angariar fatos e informações, além de não trazer em seu espírito constitucional a linha investigatória inquisitiva, abarrotando o Poder Judiciário, sem necessidade, e comprometer a opinião pública. Na prática, doutora Cintia, termino em 2 minutos, tá? Na prática, com os parcos recursos de que dispõe, a Defensoria Pública deixa de cumprir a sua função, que deveria ser primordial, que é fornecer o acesso à justiça aos necessitados, passando a investir recursos em uma função que, devido ao amplo poder de investigar, o Ministério Público tem melhores condições de fazer. Ao invés de uma maior fiscalização, ocorre uma dispersão de recursos e o desvio de finalidade da Defensoria, o que prejudica todo o sistema jurídico. A lei infraconstitucional apenas implementa mecanismos para que as instituições públicas alcancem a eficácia constitucional. Não pode conteúdo normativo sobrepor-se ao comando da norma maior. Logo, o Ministério Público guarnece a defesa intransigente da ordem jurídica. Apesar do julgamento adverso na ADI 3.943 do DF, a própria jurisprudência e doutrina tem levantado a devida ponderação na legitimidade da Defensoria Pública ao propor a ação civil pública, como é demonstrado no livro. Além de garantia da cidadania à sociedade como meio de acesso à justiça, apruma-se as instituições conforme o delineamento constitucional, restaurando a força normativa dessa. Seguimos a própria experiência no direito internacional comparado. Se o parquet perquire um ideal de direitos fundamentais e sociais que possa satisfazer igualmente a sociedade, em nossa posição, a Defensoria Pública traz em si mistério sensível, de característica tão fundamental quanto, ou ainda maior, defesa dos hipossuficientes. Ainda que seja tentador o argumento de que a Defensoria e o Ministério Público possam ter ambos legitimidade para propor as ações, e que isso possa ser benéfico para a democracia, por fornecer maior controle sobre eventuais malfeitos e proteção à população, na realidade, diante da aparente ampliação e efetividade do instrumento, da ação do microsistema objetivo, registra-se atentado aos preceitos constitucionais, com margem à insegurança devido à desvirtuação do próprio sistema de funções essenciais à justiça. Ao final, as considerações para todas e todos presentes. Tal apresentação não tem o condão de esgotar todo o conteúdo da obra, tendo em vista que seu objeto é polêmico, contudo, traz para todos nós uma reflexão necessária sobre o tema. No início de junho próximo, vou fazer 21 anos de Ministério Público. E estar na Promotoria da Saúde Pública há 2 anos e meio em Palmas. E o melhor prazer de estar nela é poder ajudar a população vulnerável. Essa é a melhor parte do meu caminho no Ministério Público do Estado do Tocantins. Agradeço a oportunidade e a atenção de todas e de todos os senhores aqui presentes, que guardarei com carinho nas minhas lembranças. Estou à disposição das senhoras e dos senhores para falar sobre o tema. Muito obrigado. Considerado um guia completo sobre a corrupção nos municípios brasileiros e os instrumentos legais de enfrentamento, a obra Combate à Corrupção dos Municípios Brasileiros foi escrita por 2 autores
Os promotores de justiça do Ministério Público do Tocantins, Dr. Pedro Evandro de Vicente Rufato e o Dr. Vinícius de Oliveira e Silva. Para apresentar a obra, convidamos o promotor de justiça, Dr. Vinícius de Oliveira e Silva. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu renovo aqui, até pelo adiantado da hora, todos os cumprimentos que foram dirigidos pelos meus colegas, aos senhores procuradores de justiça, promotores de justiça, professores, demais presentes, os servidores do Ministério Público, que são tão fundamentais para que tudo isso seja viabilizado. E fico feliz em estar aqui presencialmente com vocês, com os colegas, parabenizando aí o Dr. Argimiro pela conquista do prêmio, o Dr. Tiago pelo lançamento da nova obra para engrandecer o nosso cenário jurídico, e especialmente satisfeito também com a presença do Dr. Edson Azambuja, que me sucederá aqui na bancada para apresentar também uma outra obra que foi coordenada pelo colega Azambuja e também tem a participação da doutora Cíntia e outros vários colegas do Ministério Público do Estado de Tocantins, além de colegas de outros ministérios públicos também. Honra-me fazer a apresentação rápida da obra escrita por mim e pelo meu colega e amigo Pedro Evandro de Vicente Rufato, atualmente presidente da nossa Associação Tocantinense, que denominamos Combate à Corrupção nos Municípios Brasileiros. Trata-se de um livro cujo embrião, como talvez outros, aconteceu lá na ESMAT, no nosso curso de especialização em Direito do Estado e Combate à Corrupção, tão bem organizado, tão bem tutelado e conduzido pelo professor Tarsis Barreto, que, aliás, foi o nosso orientador na tese inicial, que foi o embrião, que gerou, a posterior, esse livro, com alguns complementos, que eu e o Pedro partimos desse início tão bem conduzido pelo Tarsis. A gente agradece o Tarsis, não é porque está aqui, nada, estávamos falando antes da Cíntia chegar, dos colegas chegarem, da importância desse curso de especialização no Estado de Tocantins, porque, além de trazer para o Estado, enfim, doutrinadores e profissionais que lidam no combate à corrupção no dia a dia, foi um catalisador, sem dúvida nenhuma, interinstitucional. Tínhamos ali policiais civis, policiais federais, membros, integrantes do Tribunal de Contas, da CGU, da Receita Estadual, da Receita Federal, do Ministério Público e outras carreiras públicas, interagindo ali, criou uma sinergia muito forte. Eu, sempre que tenho oportunidade, reitero com a Cíntia, acho que agora, nesse período pós-pandemia, até o ideal, de nós, caso a SMAT não vá mais reproduzir, que a nossa foi a segunda turma, que traga o curso de pós-graduação para a nossa Escola Superior do Ministério Público. Nos mesmos formatos, certamente haverá mais interessados de outras carreiras e, como o próprio professor Tarsis aqui nos confidenciou, será algo muito relevante para o Estado de Tocantins e para o Brasil a gente continuar com esse curso. Eu agradeço a doutora Leila da Costa Vilela Magalhães por ter feito a apresentação, que está encartada, na obra, apresentação da nossa obra, assim como faço os agradecimentos ao promotor de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Silvio Antônio Marques, promotor de Justiça na capital paulista, conhecido nacional e internacionalmente, que nos deu a honra de prefaciar a obra minha e do Pedro. Silvio Antônio Marques, que é conhecido por
ter dedicado, dentre outros casos relevantes, a investigações e processos do ex-prefeito de São Paulo, o Paulo Maluf, condenado pelo Supremo aí por lavagem de dinheiro, né? A nossa obra, modesta, não se propõe a ser um guia definitivo, como acho que foi anunciado aí, ou um guia completo do combate à corrupção nos municípios, mas busca manter aí esse debate do combate à corrupção, tendo como um foco mais específico, um recorte mais específico, a corrupção que acontece, lamentavelmente, cotidianamente, nos municípios do Brasil. Temos mais de 5.569, salvo engano, municípios no Brasil. E nós partimos dessa corrupção, claro que muitas vezes, e nós apontamos isso, ela se reproduz no plano estadual e no plano federal, tendo até como origem a corrupção municipal. Mas nós buscamos um enfoque inicialmente sociológico e histórico do nascimento, desenvolvimento das práticas culturais e de corrupção nos municípios, aí tendo como, dentre outros autores, alguma base no Vitor Nunes Leal, da obra clássica, né, Coronelismo, Inchada e Voto, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, acho que dispensa apresentações, e Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Essas obras, cada uma à sua maneira, trazem aí o quanto o coronelismo, o clientelismo está entranhado, né, nas estruturas locais, municipais, e a partir daí também fazemos em paralelo uma análise sobre o desenho constitucional adotado pela Constituição de 88, dando ao município um maior destaque, incluindo o município, como sabemos, como ente da federação, uma federação no Brasil, como poucos países no mundo, composta por 3 entes, União, Estado e municípios, e não só como União, Estado, como é a origem do sistema federativo no mundo. Para concluir que, em razão da Constituição Federal, com sua redação original, a facilitação da criação de municípios foi talvez exacerbada, tanto que o próprio legislador constituinte reformador diminuiu, né, restringiu a possibilidade de criação, tornou mais difícil a criação de municípios. Só após Constituição foram criados desses 5.500, 1.438 nesses últimos 30 anos aí. Até uma reforma constitucional que dificultou, não é? Isso para dizer que talvez o município seja um ambiente altamente propício à corrupção pela falta de estruturas de controle estruturadas. Também trazemos dados estatísticos da falta até de uma corregedoria, né, municipal, na maioria dos municípios, uma simplória sistema de acesso à informação ao cidadão, uma ouvidoria municipal. Nem formalmente muitos municípios não o têm. E também, por outro lado, com dados também de especialistas no assunto, apontamos que o município brasileiro, os municípios foram agraciados também com uma grande fatia, vem aumentando essa fatia do orçamento, enquanto os estados, pós-constitucionalmente falando, os estados membros tiveram essa fatia do orçamento diminuída, o que faz ainda, pensamos nós, aumentar a importância do combate à corrupção nos municípios. A partir daí, já me encaminhando para o final, a obra busca catalogar os casos mais frequentes de corrupção e trazer os instrumentos cíveis e penais, em alguns detalhes, aplicáveis aos municípios do Brasil nessa árdua missão de diminuir, ao menos, né, nós sabemos que a corrupção não será de todo extirpada da sociedade no mundo todo, mas o objetivo, claro, é diminuir os índices, diminuir a constância dos atos de corrupção nos entes brasileiros, como aí busca não só, claro, o Ministério Público, mas toda a comunidade internacional. Isso não deve ser eu digo que essa maré ruim que hoje talvez nós estamos vivendo em nível nacional,
não deve nos desanimar, porque é um objetivo que o mundo todo civilizado persegue, objeto de tratados internacionais, poderíamos aqui falar muito. Portanto, as coisas vão e voltam, tanto que, por exemplo, na órbita estadual, pensamos que estamos vivendo um bom momento, né, de enfrentamento à corrupção, com renovação das esperanças de todos nós aí no plano estadual, em relação ao combate à corrupção. Eu agradeço aos senhores e, pelo adiantado da hora, me despeço. Muito obrigado. E a terceira obra a ser apresentada e última tem o título de Combate à Corrupção na Visão do Ministério Público. Foi organizada pelos promotores Edson Azambuja, Octaides Balan Júnior e Vinícius de Oliveira e Silva, e contou com a publicação de artigos dos seguintes autores: Emerson Garcia, Ruth Araújo Viana, Dande Jesus Leite Borges, Diego Nardo, Pedro Evandro de Vicente Rufato, Luciano Moreira de Oliveira, Octaides Balan Júnior, Cíntia Assis de Paula, Benedicto de Oliveira Guedes Neto, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, Sidney Fiores Júnior e Vinícius de Oliveira e Silva. Para proceder à apresentação do livro, convidamos o promotor de justiça, Dr. Edson Azambuja. Bom dia a todos e a todas. Já finalizando, serei breve. Cumprimentar inicialmente o Procurador-Geral de Justiça, Luciano César Casarotti, que não se faz presente, mas esteve ao longo do evento. Cumprimentar a doutora Cíntia Assis de Paula, diretora do CESAF. Também não posso deixar de cumprimentar aqui as duas procuradoras presentes, a doutora Ana Paula Reigota e a doutora Vera Nilva, cumprimentar o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, doutor Pedro Evandro Vicente Rufato, e cumprimentar também, com muito prazer e muita honra, o que foi meu professor também na ESMAT UFT, no curso de pós-graduação, doutor Tarsis Barreto. Doutor Tarsis é uma referência para todos nós, servidores aqui presentes, meus colegas aqui presentes. Sendo bem sucinto, essa obra foi organizada pelo Octaides Balan Júnior, pelo Vinícius de Oliveira e também por mim, mas apenas a título de colaboração, e dizer que nós três nos reunimos um determinado dia, e quando a Operação Lava Jato e outras operações no Brasil estavam no seu auge, e daí o nosso objetivo era, o foco do livro era abordar aspectos voltados ao combate à corrupção. Quais seriam os instrumentos mais eficazes no combate à corrupção? Nas três tutelas, na tutela penal, na tutela administrativa e na tutela civil. E aí os colegas escreveram alguns artigos abordando os mecanismos, os instrumentos, que depois vieram outros, mas sucintamente os artigos foram os seguintes: sobre o portal da transparência, a importância do portal da transparência como instrumento de fiscalização do poder público, das contas públicas. Sem um portal da transparência, e até hoje o Ministério Público e outras instituições lutam por um portal da transparência, seja na ativa, seja passiva, para que ocorra um efetivo controle por parte do cidadão, não só por parte dos órgãos de controle, mas por parte do cidadão. Também é abordado o poder discricionário nas políticas públicas, né? A relevância desse poder discricionário, até quando vai esse poder discricionário e até quando ele a importância
dele ser mitigado em determinadas situações, em detrimento de desvios de verbas públicas, né? Também a importância, ressaltado nesse livro, a importância da colaboração premiada no combate à corrupção. Sabemos que a colaboração premiada recebeu diversas críticas, e é normal isso dentro da democracia. A democracia nós defendemos até o fim como o valor mais caro de um povo, de uma nação, de uma república. O valor mais caro é a democracia de um país, e isso todos nós defendemos. Daí o debate, as ideias, enfim. O controle social como instrumento de fiscalização e de cidadania. O foro privilegiado e a composição dos tribunais superiores, também é um dos artigos presentes no livro. A cultura da sociedade como um fator de contenção ou de estímulo à corrupção. Democracia e corrupção. Esse é um ponto, é um artigo importante também, porque nós sabemos que a corrupção ela compromete sobremaneira a democracia de um país, na medida em que a corrupção, quando ela cresce e atinge níveis insuportáveis, ela compromete a democracia. Ela já compromete em qualquer aspecto, mas quanto maior o índice de percepção de corrupção, menor a democracia de um país. E não atinge só a democracia, atinge as políticas públicas, seja a saúde, a educação. Falando em saúde, quero cumprimentar aqui o meu colega Tiago Vilela. Parabéns, Tiago, pela obra. Continue firme, continue aí defendendo a saúde pública, o SUS, como instrumento da sociedade, daqueles que mais precisam de acesso à saúde. Isso sim é cidadania, e penso que a sociedade ela deve avançar, não devemos desistir, não vamos desanimar jamais nesse tema afeto ao combate à corrupção, porque a sociedade ela fundamentalmente ela precisa avançar em seus mais variados aspectos. Mas o Ministério Público ele tem que cumprir o seu papel constitucional, a sua missão constitucional de defender a sociedade brasileira, em todos os aspectos. E a corrupção, e não há diferenciação entre uma pequena corrupção e uma grande corrupção. Muito se fala, vamos atacar a corrupção, as vultosas, mas não, nós temos que ter uma cultura de combate à corrupção, desde a prevaricação, cuja pena no Código Penal é uma pena, eu diria até ínfima, pela gravidade, tamanha gravidade da prevaricação. Para mim é tão grave quanto os maiores crimes elencados no Código Penal e na legislação esparsa. Enfim, esse é o trabalho dos colegas, coordenamos esse trabalho. Temos orgulho de participar e escrever alguma coisa, pouca coisa aqui, com os colegas. E agradecer mais uma vez, parabenizar o evento, doutora Cíntia, né? Continue firme aí na escola. E os nossos parabéns, diante do adiantado da hora, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Ministério Público do Tocantins, por meio da Escola Superior do Ministério Público, agradece a presença de todos, parabeniza doutor Argemiro mais uma vez e todos aqueles que também participaram das obras. Muito obrigada. E nós temos ali à frente, no hall de entrada, se vocês desejarem fazer um registro com os nossos autores, temos ali montado um espaço para vocês fazerem um registro, uma foto. Obrigado, tenham um excelente almoço.